Olá, boa noite. Você vai ver no Brasil TV de hoje. A polícia de Goiás investiga se agentes confundiram o carro de um jovem com o de bandidos e atiraram. Felipe Costa. Lilian, os policiais penais suspeitos de matar esse jovem durante uma abordagem foram afastados das funções. Já já a gente traz aqui no Brasil TV os detalhes dessa investigação. O Ministério Público do Ceará faz operação contra uma organização criminosa chefiada por um policial militar. Alessandro Torres. Lilian, segundo o Ministério Público, o policial militar tem como cúmplices no esquema um policial penal, um advogado e também traficantes. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes. A polícia do Pará investiga a morte de 2 servidores da prefeitura de Ananindeua. Madison Santos. Lilian, as vítimas, que são um guarda municipal e um auxiliar administrativo, foram mortas com várias facadas depois de uma perseguição. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com as informações. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em Corumbá. Diego Queiroz. Polícia Federal deflagra operação na região pantaneira de Mato Grosso do Sul contra o tráfico de drogas. Já já eu volto para trazer mais detalhes sobre esse assunto. A Polícia Federal indicia 13 pessoas por exploração ilegal de minério na Serra do Curral. Flávia Cristine. Oi, Lilian. Entre as irregularidades, os laudos apontam que houve desmatamento sem licença ambiental. Daqui a pouco eu volto com detalhes desta investigação. Fiscais flagram o desmatamento de uma área nativa de Caatinga em Mata Grande, no sertão alagoano. Clara Cataldo. Oi, Lilian. A área de vegetação nativa de Caatinga estava sendo desmatada para a criação de ovelhas e plantio de milho. Daqui a pouco eu volto aqui no Brasil TV com mais detalhes da fiscalização preventiva integrada do São Francisco. Natal começa a vacinar bebês contra a Covid. Sérgio Henrique Santos. Oi, Lilian. A vacina da Pfizer Baby está disponível em 10 unidades básicas de saúde aqui de Natal. Daqui a pouco eu mostro aqui no Brasil TV como foi a procura neste primeiro dia de vacinação. E depois de estrear na Copa, hoje a seleção brasileira tem mais 2 jogos na semana que vem. André Coelho. Lilian, nos próximos dias de jogos do Brasil, os servidores federais vão trabalhar com um expediente reduzido. Boa notícia para quem quer acompanhar os jogos. Os detalhes daqui a pouco aqui no Brasil TV. Hoje é quinta-feira, 24 de novembro, e o Brasil TV já está no ar. Brasil TV começa com as investigações do assassinato do prefeito de Lajeado do Bugre, no Rio Grande do Sul. Testemunhas disseram que um homem encapuzado invadiu o gabinete e atirou várias vezes. Quem acompanha o caso é o Arthur Ruschel. O prefeito de Lajeado do Bugre, Roberto Maciel Santos, do PP, foi assassinado a tiros hoje, no fim da manhã, aqui na prefeitura. Conforme informações da Brigada Militar, um homem encapuzado teria entrado no gabinete do prefeito e efetuado vários disparos. Roberto morreu no local. Um servidor da saúde que estava ao lado do prefeito também foi atingido e encaminhado ao Hospital de Caridade de Palmeira das Missões e está em estado grave. Ainda conforme informações da Brigada Militar, o suspeito teria fugido em um carro. Buscas estão sendo feitas pela região e a Polícia Civil investiga o caso. A polícia do Amazonas prendeu um suspeito de envolvimento na morte de um vereador da cidade de Tabatinga. Veja com o Leandro Guedes. Olá, Lilian. Esse suspeito acabou sendo detido pela polícia na zona oeste de Manaus. Na delegacia, ele preferiu não responder aos questionamentos da polícia. Mas, de acordo com o delegado Daniel Antoni, que está à frente desse caso, as investigações apontam que esse suspeito foi quem atirou contra Olímpio Olavo, que era o vereador do município de Tabatinga que estava aqui na capital amazonense. Esse crime ocorreu em maio deste ano, quando o vereador saía de um veículo e um outro carro se aproximou e o vereador foi atingido por diversos tiros. Outras 2 pessoas que teriam participado desse assassinato já foram identificadas pela polícia e são consideradas foragidas. No ano passado, o vereador também sofreu um atentado na zona leste de Manaus, mas na época ele fazia uso de um colete balístico e foi atingido somente no braço. A polícia agora investiga se os 2 episódios têm alguma ligação e qual teria sido a motivação desse assassinato. Lilian. A polícia do Pará investiga a morte de 2 servidores da prefeitura de Ananindeua. Eles foram perseguidos e mortos a facadas. Madison Santos acompanha esse caso.
Olá, Lilian. O guarda municipal Robson de Paula Azevedo, de 39 anos de idade, e o amigo Giovanni Gomes Nascimento foram mortos a facadas. Imagens de câmeras de segurança registraram todos os momentos do crime. Primeiro, os assassinos em um carro branco atingem o guarda municipal, que estava em uma moto. Em seguida, o agente é levado para dentro do veículo, onde, segundo a polícia, teria sido morto. O amigo da vítima chegou a perseguir os criminosos, mas acabou sendo agredido e também foi morto a facadas. O comandante da Guarda Municipal de Parauapebas acredita que o objetivo dos criminosos era roubar a arma do agente. O caso continua sendo investigado. Eu volto com você, Lilian. Polícia Federal fez hoje uma operação contra o tráfico de drogas na região pantaneira de Mato Grosso do Sul. Diego Queiroz traz o balanço dessa ação agora pra gente. Oi, Lilian. Os policiais federais cumpriram 2 mandados de busca e apreensão. Corumbá fica na região pantaneira, aqui de Mato Grosso do Sul. Em um dos endereços, os agentes encontraram dinheiro, armamento, munição. Essa operação deflagrada hoje pela Polícia Federal é resultado de uma investigação que teve início lá em fevereiro, depois que 150 quilos de cocaína foram apreendidos, sendo transportados em um caminhão que saía de Corumbá. E durante as apurações, a polícia ainda descobriu que pessoas envolvidas nesse crime tinham relação com uma outra apreensão, só que dessa vez de 125 quilos de cocaína em abril também deste ano. Corumbá, como eu disse, fica na região pantaneira aqui de Mato Grosso do Sul, mas também fica na fronteira com a Bolívia, país conhecido pela produção desse tipo de entorpecente. Diego Queiroz, para o Brasil TV. O Ministério Público do Ceará cumpriu hoje mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa chefiada por um policial militar. As informações com Alessandro Torres. Lilian, o Ministério Público do Ceará cumpriu hoje de manhã 5 mandados de busca e apreensão contra uma organização criminosa que seria liderada por um policial militar. Segundo as investigações, o grupo formado pelo PM, por um policial penal, um advogado e narcotraficantes atua em Fortaleza e em Caucaia, na região metropolitana. Eles são suspeitos de identificar pessoas envolvidas com crime e, a partir disso, praticar extorsões, homicídios, roubos e integrar organização criminosa. Também são responsáveis pelo tráfico de drogas em 2 bairros destas cidades. A denúncia chegou até a Coordenadoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública e passou a ser investigada pelo Ministério Público. Durante as buscas, os policiais apreenderam um veículo de luxo e um dos suspeitos tentou destruir um celular, mas ele também foi apreendido. Lilian. A polícia de Goiás investiga a morte de um jovem durante uma abordagem de policiais penais de Aparecida de Goiânia. Felipe Costa atualiza esse caso pra gente. Lilian, os 4 policiais penais suspeitos de atirar e matar o jovem de 26 anos durante essa abordagem foram afastados do trabalho pela corregedoria, mas não estão presos. As armas usadas por eles já tinham sido apreendidas quando eles se apresentaram na Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana de Goiânia, onde tudo aconteceu. Os pais do jovem e um amigo dele que estavam no carro e presenciaram tudo devem ser ouvidos amanhã pela polícia. Amigos e familiares se despediram de Hermes Júnior de Oliveira, de 26 anos, hoje de manhã. Ele foi baleado por policiais penais e morreu na noite de terça-feira. O carro dele foi abordado pelos policiais em uma estrada de chão, perto do complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Os policiais disseram que perseguiam um carro parecido com o da família. Eles suspeitavam que criminosos estavam ali na região para arremessar objetos para dentro do presídio. A família contesta a versão da polícia e diz que não houve perseguição. O Hermes deixou mulher e uma filhinha de 11 meses. Ele trabalhava como montador de prateleiras. Felipe Costa para o Brasil TV. E 2 pessoas foram presas na cidade de Caxias, no Maranhão, suspeitas de abuso sexual. Murilo Lucena. O casal, um homem de 52 e uma mulher de 42 anos, foram presos aqui em Caxias por estupro de vulnerável. De acordo com as informações, o padrasto é o suspeito de molestar as 2 enteadas, as jovens de 18 e outra mais velha de 26 anos, que, segundo a família, tem deficiência mental. A dupla já era investigada desde setembro e a prisão preventiva só foi decretada após a denúncia de uma das vítimas. Aos investigadores, a filha mais nova contou que tanto ela quanto a irmã passavam
por abusos frequentes e que em uma das sequências chegou a ser obrigada a assistir à violência contra a irmã. De acordo com informações da Delegacia Especializada da Mulher aqui do município, a mãe sabia de tudo e, além de permitir os abusos, ela também ajudava o companheiro, segurando, em uma das ocasiões, a filha à força para que ele a estuprasse. Os dois foram levados para o sistema prisional do município, onde ficarão à disposição da Justiça. De Caxias, Murilo Lucena para o Brasil TV. A polícia do Maranhão também prendeu o chefe de um cartório suspeito de corrupção. Eduardo Bueno. A prisão ocorreu em Lago da Pedra, na região central do Maranhão. O chefe substituto do cartório eleitoral da cidade foi preso pela Polícia Federal por suspeita de corrupção. Segundo a PF, uma empresa contratada pela Justiça Eleitoral para fazer o transporte de urnas nas eleições deste ano teria pedido ao servidor Rony Persson indicação de pessoas que pudessem ser contratadas para fazer o serviço. Rony Persson estaria exigindo dessas pessoas dinheiro pela indicação. O servidor também foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica. Eduardo Bueno, de Codó, no Maranhão, para o Brasil TV. Em Salvador, uma explosão causada por um vazamento de gás atingiu 10 imóveis. Adriana Oliveira. Nós estamos no bairro do Saboeiro, aqui em Salvador, onde na madrugada 5 estabelecimentos ficaram completamente destruídos. A primeira hipótese levantada é de que um vazamento de gás em um deles poderia ter provocado uma explosão que levou à destruição e o imóvel foi condenado pela Defesa Civil. 4 famílias que viviam na parte de cima tiveram que deixar o imóvel. A gente conversa com o Sócrates Macedo, que é diretor da Defesa Civil. Já há a previsão de que o imóvel seja demolido ou ele ainda pode ser escorado e possivelmente recuperado? A previsão da demolição era a orientação original. O proprietário solicitou para que ele faça a recuperação. Então, dessa forma, nós já apontamos os condicionantes. Ele vai fazer o escoramento dessa edificação para não gerar riscos para os transeuntes, para os condutores. Como foi na madrugada, os comércios estavam todos sem funcionar e, graças a Deus, nenhum ferido aqui apontado nessa ocorrência. Muito obrigado pelas informações. Lilian. Polícia Federal indiciou 13 pessoas e 5 empresas por exploração ilegal de minério na Serra do Curral, em Minas Gerais. A Flávia Cristine tem outras informações. Oi, Lilian. Tivemos acesso a 3 laudos técnicos da Polícia Federal que mostram que houve desmatamento sem autorização ambiental e também exploração na serra por meio de TACs, termos de ajustamento de conduta sem a previsão de medidas reparatórias. Segundo a investigação, a autorização para exploração outorgada pela ANM, Agência Nacional de Mineração, no prazo de 6 meses, ocorreu em área de relevância ambiental e em área sobre inquérito policial, cujas atividades estavam suspensas a partir de uma decisão judicial de julho de 2020. A PF indiciou 5 empresas, entre elas a Gucci City, a Flare Global e mais 13 pessoas, incluindo um diretor da ANM. Eles podem responder por crimes como extração mineral ilegal, ocultação de bens, formação de associação criminosa. Nós entramos em contato com as empresas citadas que ainda não se manifestaram. Fiscais flagraram o desmatamento de uma área nativa de Caatinga, em Mata Grande, no sertão alagoano. A Clara Cataldo tem mais detalhes. Oi, Lília. Em Mata Grande, no sertão alagoano, uma área de mais de 370 hectares de vegetação nativa da Caatinga estava sendo desmatada para a criação de ovelhas e plantio de milho. Só para se ter uma ideia, a área equivale a mais de 500 campos de futebol. Segundo a equipe da FPI, Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco, a vegetação derrubada ainda era queimada para diminuir o volume a ser descartado, o que caracteriza um processo de conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo, sem as devidas autorizações ambientais. Durante a fiscalização, mais de 400 animais silvestres foram resgatados, entre aves, répteis e mamíferos, que eram mantidos em cativeiro na região. Na manhã de hoje, cerca de 200 animais foram devolvidos à Caatinga. É com você, Lilian. E a seguir, depois de estrear na Copa hoje, a seleção brasileira tem mais 2 jogos na semana que vem. A gente volta já.
Brasil TV está de volta com o avanço da vacinação contra a Covid. Natal começou hoje a imunizar os bebês. Quem acompanhou foi o Sérgio Henrique Santos. Oi, Lilian. A procura foi considerada tranquila pela Secretaria Municipal de Saúde de Natal. A capital potiguar começou a aplicar nesta quinta-feira a vacina contra a Covid-19 em crianças e bebês que têm entre 6 meses e 2 anos de idade. O imunizante da Pfizer Baby está sendo disponibilizado em 10 unidades de saúde da capital potiguar, além de um ponto extra que foi aberto na Praça da Árvore de Mirassol, que é um ponto turístico onde acontecem as festividades do Natal em Natal. A vacina, neste primeiro dia, foi aplicada das 8 da manhã até as 2 horas da tarde. O horário de encerramento foi antecipado por causa do jogo da Seleção Brasileira de Futebol. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, 28 mil crianças estão nesta faixa etária apta a receber a vacina. Só que a capital potiguar recebeu apenas 1.060 doses do Ministério da Saúde. Lilian. Em Ji-Paraná, região central de Rondônia, apenas 3% das crianças de 3 a 4 anos foram vacinadas. Gedeon Miranda. Olá para você que nos acompanha aqui no Brasil TV. Por aqui, a cobertura vacinal preocupa a Secretaria de Saúde do município. Para vocês terem uma ideia, apenas 9% dos moradores tomaram a 4ª dose, o que representa pouco mais de 10 mil pessoas. A procura nas unidades básicas de saúde está muito baixa. Baixa também, gente, está a procura pela vacinação de crianças de 3 a 4 anos. De 3.765 crianças, apenas 3% deste público foi vacinado até agora. O município, gente, para melhorar essa cobertura vacinal, tem realizado a vacinação em pontos estratégicos como no shopping aqui de Ji-Paraná. Amanhã mesmo tem vacinação por lá. A imunização vai ser das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. E para se imunizar, basta levar o CPF e também o cartão do SUS. Lembrando que quem não conseguir participar dessa ação não tem problema. Amanhã, na sexta-feira, as unidades básicas de saúde seguem abertas com vacinas disponíveis até 1 hora da tarde. Desde Paraná, Gideon Miranda para o Brasil TV. A Festa Literária Internacional de Paraty, a FLIP, voltou a ser presencial depois de 2 anos. Diego Gavazzi. Oi, Lilian. Pois é, as famosas pedras das ruas aqui do Centro Histórico de Paraty, ao longo desses dias, estão dividindo espaço com milhares de livros, escritores e leitores. A abertura oficial da Festa Literária Internacional de Paraty foi ontem à noite, com uma mesa que debateu Maria Firmina dos Reis, professora, educadora e escritora maranhense, que é a grande homenageada dessa edição da FLIP. Ela que é considerada a primeira romancista negra da história da literatura brasileira. Hoje cedo, uma outra mesa também debateu a obra de Maria Firmina e às 8h45 da noite, logo mais, tem talvez a mesa mais esperada dessa quarta-feira, com o título A Festa das Irmãs Perigosas. A argentina e mulher trans Camila Sousa Fichada conversa com a poeta baiana Luciane Aparecida. O debate deve fazer um mergulho profundo nas questões de gênero e também explorar novas linguagens na literatura, no teatro e no cinema. Os ingressos já estão esgotados, mas quem estiver aqui em Paraty pode acompanhar de graça no telão ao lado da tela principal e quem estiver em casa no canal da FLIP no YouTube. Volto com você aí no estúdio, Lilian. E depois de estrear hoje na Copa contra a Sérvia, a seleção brasileira vai enfrentar Suíça e Camarões na semana que vem. André Coelho. Oi, Lilian. Olá, amigos do Brasil TV. Depois do jogo de hoje, a próxima adversária do Brasil na Copa é a Suíça. Jogo marcado para a próxima segunda-feira, 1h da tarde. E até lá, o Ministério da Economia já definiu as regras para o expediente dos servidores federais em dias dos Jogos do Brasil. Segunda que vem, com esse jogo, à 1h da tarde, os funcionários vão ser dispensados às 11 horas da manhã. Já na sexta que vem, o Brasil enfrenta Camarões às 4 da tarde. Nesse caso, o trabalho vai ser encerrado às 2 da tarde, assim como foi o caso de hoje. As regras se estendem a todos os servidores públicos contratados temporários ou estagiários. Ainda de acordo com a portaria, as horas não trabalhadas por conta dos jogos terão de ser compensadas entre 1º de dezembro desse ano e 31 de maio de 2023. O agente público que não compensar as horas usufruídas vai ter a remuneração descontada. Volto com você, Lilian. Volto aos estúdios do Brasil TV.
E você vai ver a cobertura completa da estreia do Brasil na Copa no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite, até amanhã.